Bom dia, internautas. Uma vez mais com vocês, nesse dia meio acinzentado, meio outono, meio inverno, meio não sei o quê, que o tempo está tão imprevisível, estão anunciando todo aquele frio, mas não é tudo isso não. O tempo está fazendo uma banana para nós, mas enfim. Mês de maio findando, mês de maio, mês das noivas. Gente, estamos já na metade do ano praticamente. O que é isso? Como o tempo foge das nossas mãos, como o tempo voa. E mês de junho se aproximando, mês das festas juninas, mês de Santo Antônio, mês de São João, mês das festas de igrejas, que temos algumas. Domingo, dia 8, por exemplo, temos lá em Tiroleses, e outras festas mais que futuramente nós vamos falar aqui dessas festas, inclusive das tradições de junho. Mas hoje eu voltei aqui para falar um pouquinho mais daquele nosso antepassado destemido e que veio aqui desbravar a nossa linda Timbó, nosso lindo vale, Médio Vale, nosso lindo vale do Itajaí, que foi um feito, o que eles fizeram. Lembro-me, por exemplo, que eu parei aqui quando eles vieram no Morro Azul, subindo o morro, a montanha para o Blauer Berg, para a Schweiz. Eles vinham a pé, com uma mochila, com uns poucos pertences, ferramentas, e abriram as matas e se fixaram. Hoje, quando a gente sobe a montanha que eu digo é em direção ao Morro Azul, a gente não imagina isso. Domingo passado, por exemplo, subi aí, quero aqui até agradecer à Secretaria de Obras de Timbó, que arrumaram a estrada, fizeram um trabalho muito bonito, está muito bom agora para subir, porque esses tempos não estava assim, mas agora está muito bonito. Quem sobe lá, garanto que não vai quebrar o carro. A estrada está boa. Parabéns e obrigado lá ao pessoal de obras da Prefeitura de Timbó. Que o Morro Azul é um encanto. Então a gente sobe lá e olha e pensa, hoje vamos de carro, de bicicleta, de moto, ou mesmo a pé, mas como esporte. E eles ontem, como é que foram para cá? Isso é bom fazer uma retrospectiva e não esquecer as nossas raízes. Mas hoje eu quero falar um pouco, voltar, regredir à Foz da Mulde, onde eles entraram para se fixarem na região de Mulde, aquele lindo Vale Verde. Tinha um senhor lá com duas filhas, ele veio aliás, da Alemanha, viúvo com duas filhas, uma era Berta e a outra era Ana. Elas viviam praticamente no ostracismo, não falavam com ninguém, uma que não conhecia a língua nacional portuguesa, nossa língua oficial, e ele também queria, esse senhor Knopf, queria fazer sua lavoura. Ele tinha um arado que ele conseguiu, alguém lhe deu. Arado é aquela ferramenta para rasgar a terra, para virar a terra, para preparar o solo para o plantio. Certo, ele tinha esse arado, ele era movido a tração animal com boi ou com cavalo. Como ele não tinha nem bois nem cavalo, o que acontecia? Ele manejava esse arado e as duas filhas, uma de cada lado, puxando o arado. Então, imaginem vocês o quão difícil foi o começo. Isso aconteceu, as duas também eram assim figuras, não diria folclóricas, mas diferentes. Elas usavam só roupas escuras, roupas longas com avental, como era na Alemanha outrora. Enfim, isso é um dos casos. Outros que se tinham adentrado a mata, mas também naquela época a morte fazia parte da vida e não tinha cemitério.
Então, quando uma pessoa falecia, ela era enterrada no próprio terreno onde eles se fixaram. Geralmente, não, sempre, perto de um riacho, porque o riacho sempre foi a linha a divisória, a linha de orientação, sempre foi o riacho. Então, isso aconteceu. Há anos, ainda tinha uns túmulos que os descendentes preservavam junto às lavouras. Hoje em dia, lá na Mulde, eu falo da Mulde porque é lá que eu nasci, lá que desde criança eu conheci, lá que eu aprendi com os idosos a história oral. Então, hoje em dia não se vê mais nada. Só temos lá na Mulde, na divisa, quase que hoje a divisa parece um pouco diferente, Timbó e Indaial, onde existe uma ponte que liga, atravessa, hoje denominada Beco Herbert Lange, só que isso nós da municipalidade nós temos que mudar, porque isso não é um beco, é uma travessa. E Herbert Lange era o penúltimo descendente lá do Bruno Lange, que era o fundador, que construiu uma atafona junto ao riacho Mulde. Então, é travessa e de repente eles conseguem pôr travessa Bruno Lange, que era o imigrante que lá se fixou. Bem, mas ali, então, de lá para cima, ao lado ainda daquela ponte, hoje ela é de concreto, era sempre de madeira, aquela ponte típica, hoje é uma ponte, um pontilhão, podíamos dizer, concreto, sempre feito por Indaial e Timbó, porque fazia divisa. Naquela ponte, do lado, ainda existe o caminho original que o imigrante fazia. Hoje, quem passa lá, dá uma paradinha, circundando, sempre serpenteando, junto às águas do Ribeirão Mulde, encontra-se ainda uma picada, poderíamos dizer assim, um caminho que os imigrantes faziam para se fixarem Mulde adentro, Mulde acima. Por esse caminho, eles na época, quando tinham as suas primeiras plantações de milho para fazerem seu fubá, para beneficiar o milho, eles faziam o rucksack, que eles diziam, metade para cá e metade nas costas, jogavam aqui em cima do ombro e iam a pé até Salto Weispach, na Atafona Reckelberg, porque aqui não existia atafona. Antes da atafona do Estreich e do Lange não tinha atafona lá para Mulde. E para Timbó, aqui para a cidade, não tinha o acesso. Eles vinham aquele caminho Mulde adentro que foi fundada, ou povoada, vamos assim dizer, antes da fundação oficial de Timbó. Então eles iam até Blumenau, levavam um dia para ir, outro para voltar dentro da mata. Geralmente eles iam em grupos, de vez em quando dando um tiro para o ar, para afugentar as feras, porque nós tínhamos a onça pintada aqui, ou mesmo o índio hostil. Os índios atacavam. Mas eu sempre digo, o índio não foi o grande vilão. O índio só defendia o que até então era dele. As terras eram dele, ele era um homem livre. Vieram os imigrantes e entraram em choque com esse brasilíndio, né? O nosso índio daqui, que foi sempre adiante, adiante, adiante. Hoje em dia ainda, às vezes, as pessoas quando fazem uma roça, um roçado, ou viram a terra, removem a terra, encontram ainda cinzas onde eles tinham seu acampamento, flechas, pontas de flecha dos índios, uma machadinha de índio. Isso é prova, é sinal que ali existiam tribos indígenas. Mas, enfim, então eles adentravam. Mais tarde, aqui de Timbó, eles subiam as margens do rio Benedito e também pela Pomeranos, colonizando essa parte até Santo Antônio, que é Rio dos Cedros. Na época,
chamavam de encruzilhada. Por quê? Uma parte ia a Rio dos Cedros, outra atravessava a montanha, o Morro, a Pomerode. Então era encruzilhada. Mais tarde passou a chamar-se Arrozeira e hoje é Rio dos Cedros. O nome de Rio dos Cedros é devido a uma madeira de lei, que é o cedro, que crescia em grande abundância nessa região. Aqui também temos cedro, mas ainda temos pouco porque foi muito devastada. A madeira de lei aqui praticamente acabou, né? Foi usada a revelia, às vezes para fazer uma roça, cortado e nem foi beneficiada a madeira. Mas, como eu já falei anteriormente aqui, nem tudo era sonhos, eram sorrisos. Existe a história verídica. Um senhor veio da Alemanha para cá, isso já na região de Pomeranos. Trouxe seu filho de 9 anos consigo, para mais tarde mandar vir a família da Alemanha, o resto da família. O menino não sabia ler nem escrever ainda. O pai foi abrir uma clareira para fazer uma choupana, uma casinha de sapé, para começar a vida. O que aconteceu? Não sei se aqui já falei que a mata da Alemanha é tão diferente da nossa. A mata da Alemanha é puramente troncos e árvore. Por quê? Lá não existem os cipós, as plantas que usam o tronco como suporte para se sustentar ali, né? As bromélias, os cactos, enfim, tudo. É só árvore. E ele veio aqui abrir a clareira cortando uma árvore. É claro, as árvores aqui estão entrelaçadas lá em cima na copa com os cipós e caiu um galho desses prostando no chão e matando. E o menino de 9 anos ficou aqui sem ter endereço, da Alemanha sem saber a origem, enfim, mas pessoas piedosas o acolheram e o criaram como se fosse o filho. Então, isso são as histórias tristes da imigração. Outra coisa, os rios caudalosos que nós temos aqui, muitas vezes houve mortes por afogamentos. Eles entravam nas águas aqui, que na Alemanha, os rios geralmente são corredeiras, e não são tão com essa largura ali de onde eles vieram, nessa região. Entravam aqui no rio e não conseguiam vencer a correnteza e as profundezas das águas, vindo a se afogar. Então, isso, outra também, as picadas por cobras venenosas, que aqui nós tínhamos e ainda temos também. E isso foi o lado ruim da imigração. Isso não faz tanto tempo, né? Eu sempre digo, não faz tanto tempo. Domingo que vem, por exemplo, vai acontecer uma festa em Doutor Pedrinho, que também foi desmembrado da grande colônia Blumenau. Doutor Pedrinho aqui perto, né? Vai festejar, se não me engano, 45 anos, não sei se emancipação, fundação, enfim. Vai acontecer uma festa tradicional em Doutor Pedrinho. Vocês que gostam da Serra, subam ali, que Doutor Pedrinho é uma cidadezinha encantadora. Muito gostoso o clima, esses arrozais bonitos, parece que foi jogado ouro naqueles vales, né? Muito bonito o Doutor Pedrinho. Estão convidados, parece que 9 horas da manhã vai acontecer um desfile alegórico. Vão até ali que não vão se arrepender. Certamente haverá uma cozinha tradicional, com aquele churrasco, enfim. O encontro, o bate-papo, as famílias se revendo, certo, Doutor Pedrinho? Mas aqui também não era só tristeza. Na época, eles formaram os Sängerverein, Sängerbund, cantores, porque eles vieram da Alemanha já com uma cultura. Eles tinham teatro, eles tinham corais, ginásticas, como nós temos hoje, não temos mais nem. Eles iam a Blumenau competir em ginástica, os ginastas,
Isso tudo no interior, eles se reuniam. Cantores, eles tinham um grupo de canto muito bonito, muita cultura, grupo teatral. Tudo isso, hoje em dia, acabou. Veio a televisão, primeiramente veio o rádio, aquela caixinha de onde saía som, aquela caixinha que falava na Segunda Guerra Mundial, escondida para ouvir as notícias da Alemanha, ouvir notícias do grande Führer, o Adolf Hitler, que era idolatrado. Por quê? Ninguém sabia quem ele era na realidade. Ele, no começo, talvez até tinha ideias boas, mas depois o poder e a sede do poder lhe subiu a cabeça, ficou doido. Eu digo assim, fico doido, porque aconteceu, eu nem gosto aqui de falar. Como agora tínhamos no museu, acho que é o Museu de Imigração, ainda temos também a exposição dos objetos medievais de tortura. Não quero nem ver. Vamos enterrar o passado, como vamos deixar de lado o Holocausto. Ninguém mais muda isso. Vamos esquecer. Vamos plantar uma flor, vamos olhar uma flor, vamos olhar um pássaro, vamos olhar o céu estrelado, uma nuvem que navega lá pelo infinito. Ver as coisas boas. Isso é minha opinião, cada um tem a sua, né? Mas, enfim, então, eles tinham isso hoje acabou. Como eu disse, veio primeiro aquela caixona, onde saía som, música. Depois veio a televisão. Falecido grande mestre Gelindo Sebastião Bussi costumava dizer, a televisão é a prostituta do lar. E realmente eu concordo com ele. Hoje em dia você vai numa casa, você quer bater um papo, quer conversar, todo mundo assim. Ai, não perdi um capítulo das novelas, aquelas novelas que não trazem mais nada de bom. Eu penso também, tudo isso, opinião minha, cada um pensa e faz o que quer. Mas, depois disso, veio a internet, o Facebook, as pessoas estão lá, sozinhas, com aquela tela na frente do nariz. Tudo bem, é o progresso, mas, na minha opinião, ele veio muito rápido, muito rápido. Então, tudo isso foi deixado de lado. As reuniões, as famílias, as reuniões dos amigos, se unir, conversar, jogar conversa fora. O que eles faziam? Aos domingos se reuniam, uma vez na casa de uma, outra vez na casa de outra, jogavam uma carta, não era canastra, na época eram as cartas, o Schafskopf, o Doppelkopf, o Skat, que é bem difícil, nunca consegui aprender com os velhinhos lá, bem que eu gostaria, mas não tinha paciência também. Então, isso era ontem. Hoje, nós sabemos como está hoje, meio distante as pessoas uma da outra. E amanhã como será? Depende de nós. Vamos resgatar as raízes, as tradições, vamos valorizar o que nos foi deixado, o que nós herdamos, sem dar nada em troca, só a nossa dedicação. Vamos fazer isso? Vamos não parar o tempo dentro do tempo. Desculpem. Parar o tempo dentro do tempo, não. Acompanhar, mas dosar, bem dosado. Não enterrar tudo o bom, todas as tradições. Vamos preservar um pouco, né? Então é isso. Eu quero assim dizer, eu creio, Ouvili, eu creio que o meu programa está chegando ao fim, é isso? Isso. Oi? Isso. É, né? Então eu vou me despedir de vocês, desejando assim um junho muito gostoso, muito bonito, cheio de tradições. Como eu disse, vou falar ainda da festa junina, que também é uma tradição portuguesa, aqui trazida para nós. Junho, um mês bonito também de folclore. Nós vamos falar disso e vamos pensar então um pouco em preservar. Dia 8 de junho, nós temos a festa de Pentecostes, o Espírito Santo. No meu tempo de criança, nós tínhamos Ano Novo, primeiramente Natal, 3 dias de festa. Ano Novo, 1 dia. Páscoa, 3 dias. O Fens do Pentecostes, o Espírito Santo, 3 dias também,
Coisa linda, coisa gostosa. Primeiro dia, então, era só alegria. Segundo dia já era mais ameno. Terceiro dia de manhã a gente já buscava o trato para os animais, porque eu trabalhei na roça, eu ordenhei vaca. Felizmente ainda me dá uma vaca leiteira aqui, eu sei tirar meu balde de leite, né? Então, foi tudo muito bom. São lembranças bonitas. Como eu disse, a gente não deve parar a ampulheta do tempo, não. A gente tem que ir junto com o progresso, só deixar um espaçozinho para as lembranças, as boas lembranças, né? Bom dia a todos e até a próxima.